Salmo de número 37. Nós vamos apenas ler o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmos 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Vou ler novamente. Deleita-te ou agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui esta noite adorando o teu nome, exaltando o Senhor, sabendo que só tu és Rei, só tu és Senhor da nossa vida. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar as vidas, que a tua palavra venha, Senhor, entrar em cada coração, que o poder do teu Espírito Santo venha transformar a mente, o coração, a alma, a vida de cada um dos irmãos. Ó Deus amado, pedimos, Senhor, a tua bênção, ó Pai, na reflexão da tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha nos ensinar esta noite. Pedimos, Senhor, que a tua presença seja real em nossa vida, em nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar nos corações que aqui estão pela tua palavra. Não somente nesses corações, mas o Senhor venha tocar também, ó Pai, em todos que vão ouvir esta palavra. Que tudo, Senhor, seja para o louvor do teu nome. Que a tua presença, ó Pai, seja, ó Deus, marcante em cada vida, em cada coração. Derrama do teu Espírito sobre os nossos corações. Que a alegria do Senhor seja a nossa força em cada dia. Que o poder do Senhor esteja presente em nossos corações. Que a palavra do Senhor seja viva e eficaz em nossa experiência diária. E que tudo para a honra e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Imprevistos. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará ou concederá os desejos do teu coração. Este texto tem ficado na minha mente e no meu coração durante essa semana. E quando um texto da palavra fica aninhado na minha vida, eu começo a pensar que de repente Deus pode querer compartilhar isto com a igreja. E aí nasceu esta mensagem desta noite. Me parece que a gente, como ser humano, a gente tem prazer, a gente se deleita em muitas coisas. Quem não se deleita em comer um bom churrasco, como brasileiros que somos, uma carne nobre, bem feitinho, bem temperado? Quem não gosta de tomar um bom sorvete? Quem não gosta de comer um bolo especial? A gente, via de regra, se deleita com as coisas com as quais a gente se alimenta. Não é só com isso que a gente se deleita. A gente se deleita numa boa viagem. A gente se deleita em receber e conversar com bons amigos. A gente se deleita em tirar férias. A gente se deleita com um bom sono à noite, depois de um dia cansativo. A gente se deleita com um bom banho gelado, num calor de Presidente Prudente de 50 graus. A gente se deleita.
com muitas coisas na vida. A gente se deleita com os nossos filhos, de ver os filhos nascerem, crescerem. A gente se deleita. Mas esta noite, este texto nos chama a atenção para que a gente saiba se deleitar naquilo que é o mais deleitoso de todos os deleites. O prazer mais prazeroso de todos os prazeres. A alegria mais abundante de todas as alegrias. A felicidade mais abrangente do que qualquer felicidade. Deleita-te no Senhor. São muitas as mensagens que a gente prega tentando agradar ao Senhor, e isto é fato. Nós também queremos viver uma vida de tal forma que agrade o Senhor. Mas existe um outro lado dessa história. Deus está agradado de mim também, se eu estiver agradado dele no meu coração. Deleita-te no Senhor. Deleitar-se no Senhor é uma das práticas mais importantes da vida cristã. Talvez seja uma das mais desafiadoras, porque via de regra a gente fica feliz com Deus quando Ele atende prontamente as nossas orações. Mas será que a nossa experiência de vida com Deus, será que a nossa prática de vida com Deus é uma prática onde nós estamos continuamente agradados de Deus em nosso coração? Deleita-te no Senhor. Esta palavra, deleitar-se, no texto hebraico original, está relacionada com uma série de palavras, mas entre elas, agradar-se. Entre elas, o desfrutar daquilo que é macio. O desfrute. Esta palavra está relacionada até mesmo com a palavra guloseima. O que mais as crianças gostam é de guloseimas. A palavra deleitar-se no hebraico original tem uma relação profunda com vários tipos de palavras, dentre elas a palavra guloseima. Ou seja, não há nada mais saboroso, não há nada mais gostoso, não há nada mais deleitoso do que se agradar de Deus na nossa vida. Não há nada mais saudável, não há nada de maior maturidade cristã do que o deleite no Senhor. É o prazer, é a alegria, é o gozo que alguém pode sentir em seu coração em relação à vida com Deus. Isso é algo que nós precisamos vivenciar sempre. Quando conseguimos viver nos deleitando no Senhor, então a nossa vida começa a adquirir verdadeiro sentido, e sentido de forma maravilhosa, especial. Tem muito tipo de vida neste mundo. Uma boa parte das pessoas vive uma vida sem sentido. Uma vida correndo atrás de negócios, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama, correndo atrás de beleza física, correndo atrás de posses. Todas essas coisas são absolutamente pueris. Elas passam como poeira na história. Poucos encontram
a vida que realmente tem sentido. Quando nos deleitamos no Senhor, nós podemos sentir o verdadeiro sabor da vida cristã. Ou seja, a vida cristã não é insossa, não. A vida cristã não é amarga, a vida cristã não é azeda. A vida cristã é saborosíssima. Poucas pessoas conseguem ter o paladar espiritual para provar o que é a vida cristã. Quando nos deleitamos no Senhor, nós nos enchemos de felicidade. Não aquela alegria passageira que dura apenas alguns segundos, que dura apenas algumas semanas, alguns meses, mas aquela felicidade duradoura, aquela felicidade enraizada na vida, na alma, na existência do ser. Quando nos deleitamos no Senhor, nos revestimos do poder, não do poder da humanidade, não do poder dos déspotas, não do poder político, não do poder econômico, não do poder cultural, não do poder social, mas do poder verdadeiro do Espírito Santo de Deus, que aliás é o único poder que deveríamos almejar, o poder do Espírito na nossa vida, a presença do Espírito, a ação do Espírito, a alegria do Espírito em nosso coração. Quando nós nos deleitamos no Senhor, nós adquirimos prazer em viver. Pessoas se trancafiam em seus quartos escuros, sem prazer na vida. Gente se suicida a todo momento no mundo, por não ter prazer de viver. Pessoas entram em depressão profunda nas suas consciências, por falta de prazer na vida. Gente que corre o mundo para cima e para baixo, tentando encontrar prazer em viver, mas todos esses prazeres são absolutamente esfareláveis em relação à realidade. Eles se acabam, eles se perdem, eles somem, eles desaparecem, porque não são prazeres duradouros. Mas quando nós aprendemos a nos deleitar em Deus, então a nossa vida se enche de prazer, e a gente tem prazer em viver, a gente tem prazer em estar aqui, a gente tem prazer na segunda-feira, a gente tem prazer na terça-feira, a gente não tem prazer só no dia 10, no dia do pagamento, a gente não tem prazer só no dia das férias, a gente não tem prazer só no sábado e domingo, a gente tem prazer na segunda, na terça, na quarta. A alegria invade o nosso coração. Nós precisamos desfrutar deste patamar mais elevado da vida cristã, irmãos. A mensagem desta noite é uma mensagem para que todos nós possamos subir um degrau na vida espiritual e atingir a maturidade cristã ao ter deleite no coração na relação com o Senhor Jesus. Deleita-te no Senhor. Quando nos deleitamos no Senhor, cada dia é uma alegria infinita, cada dia é um prazer novo. Cada dia se renova a felicidade. Cada dia é cada dia. As coisas deixam de ser monótonas. As coisas deixam de ser cansativas. As coisas deixam de ser inapreciáveis, porque a gente, quando se deleita no Senhor, tudo é maravilhoso, todo momento é gostoso, trabalhar é uma alegria, descansar é uma alegria, sair para as ruas é uma alegria, passar calor se torna uma alegria, passar frio se torna uma alegria, não importa qualquer circunstância da vida, se torna uma alegria no nosso coração, porque nós aprendemos, porque nós experimentamos o que é se deleitar no Senhor. Deleitar-se no Senhor é uma emergência, é uma urgência, é uma necessidade, é algo absolutamente essencial na vida cristã. Mas aí vem a pergunta: como a gente consegue se deleitar no Senhor? Como a gente consegue
se agradar do Senhor em nossa alma, em nosso coração. Então eu quero trazer aqui apenas alguns princípios, não são regras, são princípios que nos levam a nos deleitarmos no Senhor. Para nos deleitarmos, nos alegrarmos no Senhor, nós precisamos ter uma coisa muito importante. Precisamos ter em nós um coração propício para o deleite. Ou seja, a alegria, o deleite, ela não brota em um coração que não seja propício a recebê-lo. Assim como uma planta vai nascer numa terra que lhe é propício ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento. Assim o deleite precisa encontrar um coração que esteja receptivo, como uma terra preparada, como uma terra adubada, como uma terra umedecida, como uma terra arada. O nosso coração precisa estar preparado. Quem trabalha com agricultura sabe que para ter boa colheita é preciso preparar a terra, é preciso cuidar da terra, é preciso arar a terra, é preciso irrigar a terra, é preciso adubar a terra, para que haja o ambiente propício para o nascimento daquilo que se quer produzir. Assim é o deleite. Um coração precisa ser propício, senão não se Por que tem gente que se deleita, se alegra, e tem gente que não consegue se alegrar? Porque o coração desta pessoa não está propício ao nascimento da alegria. Eu não estou falando de uma alegria passageira. Toma aqui R$100. Puxa, que legal, não estava esperando receber. Toma aqui, vou comprar um lanche para você. Olha que maravilha. Toma aqui, você ganhou uma roupa nova. Puxa, que bom. Não é dessa alegria que eu estou falando. Essa alegria começa agora e acaba daqui a 5 minutos. Estou falando da alegria verdadeira, porque tem pessoas que conseguem desfrutar deste deleite em Deus, mas tem pessoas que não conseguem, porque tem corações que estão propícios a este deleite, mas tem corações que estão fechados. Não são um solo propício para produzir o deleite. Então eu quero pensar em como é o coração propício ao deleite. Primeiro, um coração capaz de se deleitar em Deus. É um coração capaz de apreciar, de considerar e de se maravilhar. Isso é muito sério. Um coração precisa aprender a apreciar. Apreciar. Já perceberam que às vezes a gente vai comer e está com tanta fome que a gente não consegue nem apreciar a comida? Porque para apreciar a comida, eu preciso de tempo. Eu não posso comer correndo. Eu não posso comer andando. Eu não posso comer olhando para a televisão. Para apreciar uma comida, eu preciso sentar. A gente começa a apreciar uma comida com os olhos. Primeiro é a beleza do prato, a beleza das cores. Depois é o cheiro, o odor que vem da comida, o cheiro maravilhoso. Depois é o manusear aquele prato. Depois é o degustá-lo, é o mastigá-lo, é o sentir o seu sabor. Isso leva tempo. Poucos têm a capacidade de apreciar um quadro. Henry Nouwen chegou diante de um quadro, sentou no museu em Paris, e ali ele passou vários dias sentado, olhando para um quadro de Rembrandt, e depois escreveu um livro, A Volta do Filho Pródigo, que é um deleite de ler.
Porque alguém conseguiu parar para apreciar uma bela obra de arte. Considerar, se maravilhar. Às vezes o coração, irmãos, está tão cheio de calos, está tão cheio de apatias, está tão cheio de indiferenças do mundo, que o coração se torna incapaz de apreciar, de considerar e de se maravilhar. É preciso se maravilhar. Preste atenção, você apresenta, nós temos que aprender com as crianças. Porque Deus nos ensina em todas as instâncias da vida humana e nos ensina em relação a todas as realidades do mundo. Você apresenta algo para uma criança e ela é capaz de se maravilhar com as coisas mais simples da vida. Depois eles vão crescendo, o pecado vai tomando conta, eles vão se tornando indiferentes, aí cada vez fica mais difícil de se maravilhar. Mas quando uma criança é pequena, e você mostra alguma coisa, um brinquedinho simples, uma coisa, ela é capaz de ficar absorvida naquilo, maravilhada, estupefata em relação àquela situação. Ela se deleita com aquilo, porque as coisas têm o poder de maravilhar o coração de uma criança. Mas a gente vai crescendo e a gente vai ficando chato. Quando a gente se apaixona por uma pessoa, a lua tem a capacidade de maravilhar o nosso coração, as estrelas. Eu me lembro quando comecei a namorar com a Carla, que eu levei ela, e agora me comprometi aqui, eu levei ela para ir lá no aeroporto, aquela época, não sei se ainda é assim, mas ali naquele lugar à noite, um pouco mais escuro, a gente via as estrelas, e aí eu levei ela para a gente se maravilhar com as estrelas e a lua. Tudo é mais bonito quando você está apaixonado. Quando você está apaixonado, você tem esse negócio de parar para ver. A lua é mais bonita, as estrelas, as flores são mais cheirosas, são mais exuberantes. Mas aí vai entrando a dureza da vida, vai entrando as tribulações, os problemas, vai entrando as lutas, e aí a gente vai perdendo essa capacidade, a gente vai crescendo, e quando a gente cresce, a gente fica ruim, a gente fica chato. É por isso que Jesus disse, se alguém quer herdar o reino dos céus, tem que ser como criança, tem que voltar a ser criança. Já vi que essa mensagem vai durar 4 horas, estou brincando, mas tem que voltar a ser criança, voltar para trás, com a capacidade de ficar estupefato, com a capacidade de ficar maravilhado em relação a um inseto que seja, a uma flor. Os adultos, em geral, ficam apáticos. Os homens mais ainda do que as mulheres. Olham para a lua e a lua se transforma simplesmente num satélite lá, um negócio que está ali, que não é mais ou menos. Olham para as estrelas, parece que é furo até num véu aí que foi feito lá. Olham para uma flor, morre amanhã. Olham para um inseto, só dá trabalho, tem que matar. Os homens se tornaram apáticos, se tornaram insensíveis. Irmãos, sem um coração capaz de apreciar, de considerar, de se maravilhar, nós não conseguimos nos deleitar em Deus. Porque às vezes a gente olha para Deus simplesmente na perspectiva, o que é que o Senhor tem para me dar? Eu preciso de alguma coisa. A gente olha para Deus simplesmente nas perspectivas mais religiosas, mais obscurecidas. Deus acaba se tornando aquele ser longínquo, distante, inacessível, com um cajado na mão, esperando eu errar para tacar na minha cabeça. Deus acaba se tornando tão somente
um 190 para mim. Quando eu estou em dificuldade, eu ligo para ele para resolver a situação. Mas eu perco a capacidade, às vezes, de parar para apreciar Deus na minha oração, para contemplá-lo, para me deleitar nele. Não há como se deleitar em Deus se o meu coração não está preparado para apreciar, para considerar e para se maravilhar. É um exercício que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E temos que começar com as coisas mais simples para chegar em Deus. Temos que começar, todo mundo aqui vai ter um exercício essa semana. Se maravilhar em alguma flor. Pegue uma flor, procure. Se maravilhar em algum inseto. Tarcísio virou aí um criador de abelhas. Que maravilha. Ele me conta das abelhas, com um sorriso no rosto. E agora estou com vontade de levar uma caixa de abelha para dentro da minha casa também. Porque é coisa maravilhosa. A gente precisa começar a se maravilhar. E aí começar a se voltar para Deus, nesse processo de apreciação. Não só isso, um coração propício ao deleite é um coração capaz de reconhecer e agradecer. São duas coisas absolutamente importantes na vida cristã: reconhecer e agradecer. Nós precisamos criar em nós a prática do agradecimento, irmãos. Temos que ensinar nossos filhos, quando são pequenos, a agradecer. É importante, sim, sentar na mesa para comer e orar, agradecer, é importante. Não é uma prática religiosa, mas é um aprendizado aos filhos, é um ensinamento. A comida que comemos, agradecemos, a água que bebemos, o café que tomamos. Precisamos desenvolver esta prática do agradecimento. As pessoas ingratas são as mais infelizes. A capacidade de agradecer torna o coração propício ao deleite. Muita gente não consegue reconhecer a situação, reconhecer o que o outro fez, reconhecer o que Deus fez. E por não conseguir reconhecer, não consegue agradecer. Preste atenção, é preciso reconhecer, é preciso ter memória histórica. Tudo que Deus já fez e ainda faz por nós, precisa ser reconhecido no meu coração. Preste atenção, o irmão há pouco falou, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos deu a salvação, nos deu o perdão, nos deu a libertação. Cristo nos livrou do inferno, nos livrou de Satanás, nos livrou de nossos pecados. Cristo nos colocou em harmonia com o Pai novamente. Cristo nos deu a sua vida, nos deu o seu amor, nos deu a sua alegria, nos deu a sua paz. Cristo nos deu a sua paciência, nos deu o seu espírito, nos deu o seu poder. Nos deu a sua presença, nos deu a sua palavra. Cristo nos deu a esperança. Cristo não nos acusou pelos nossos pecados, Ele nos perdoou os nossos pecados e nos deu uma chance de viver uma vida diferente. Cristo nos deu não só a esperança de viver diferente, mas a esperança de estar no mundo diferente. Ele nos levará para si, Ele voltará para nos buscar. Nós vamos cantar além do rio azul, nós vamos morar com Ele na glória, Ele voltará. Nós precisamos aprender a reconhecer a obra da cruz. Cristo nos santificou, nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos transformou, nos modificou, nos ensinou. Então, o reconhecimento. Israel parece que vivia uma amnésia histórica. Deus fazia a obra, fez a obra no Egito, mas daqui a pouco o povo de Israel já estava se esquecendo.
de todas as grandes obras que Deus tinha feito em favor deles. Nós precisamos cultivar um coração que agradece e que reconhece. Porque sem reconhecer, não dá para praticar o agradecimento. E sem agradecimento e reconhecimento, não será possível nos deleitarmos no Senhor. Por que que tem gente que consegue se deleitar em Deus e tem gente que não consegue? Porque tem gente que tem um coração agradecido à obra que Cristo fez e tem gente que está vivendo aí. Obrigado aí, Senhor. Vou indo aí. Tem gente que reconhece o que Deus fez na sua vida e tem gente que não reconhece. Não tem como nos deleitarmos no Senhor se não reconhecermos aquilo que Ele fez, a sua grandiosidade, o seu poder. O reconhecimento não só das suas obras, mas da sua pessoa, quem Ele é, quem é Deus. Senhor infinito, Criador dos céus e da terra. O Deus eterno, sempre existente, que nunca teve começo e nunca terá fim. O Deus todo-poderoso que com uma palavra criou o universo, que formou um universo onde existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias de todo o planeta Terra. Quem é esse Deus que com uma palavra criou a luz, criou o cosmos, criou o mundo? E o cosmos é tão vasto que os homens podem viajar mais de 100 milhões de anos-luz. Um ano-luz é o espaço que uma nave percorreria à velocidade da luz durante um ano. E qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Se você pegasse uma nave, e é impossível ter uma nave que corra 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo, 300 mil quilômetros. Se você pegasse uma nave que voasse a 300 mil quilômetros por segundo e fosse tentar cruzar o universo, você passaria mais de 100 milhões de anos, 100 bilhões de anos tentando cruzar e não conseguiria cruzar o universo. Deus fez isso tudo com uma palavra. Quem é esse Deus que pega os oceanos da terra na concha de suas mãos e usa a terra como estrado para os seus pés? Quem é esse Deus que conhece todas as estrelas? Existem mais estrelas no cosmos do que grãos de areia, e a Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas e as chama por nome. Quem é esse Deus? Quem é? Quando eu perco a capacidade de me deleitar, de contemplar, eu não consigo viver este contentamento no meu coração. Preciso reconhecer quem é Deus e agradecê-lo. A gente precisa praticar o agradecimento. Irmãos, praticar o agradecimento é praticar no dia a dia. Essa mensagem é prática. Ela não é uma mensagem apenas teológica, filosófica. Ela é uma mensagem prática. A gente precisa aprender a agradecer. Foi em um lugar, comprou alguma coisa, agradeça. Chegou em casa com aquilo que comprou, agradeça ao Senhor. Uma pessoa fez uma gentileza, não esqueça de agradecer. Alguém lhe fez um favor, agradeça. Diga obrigado. Diga Deus te abençoe. Foi num lugar, comprou alguma coisa, não é assim, comprei, paguei, é meu, não quero nem saber. Comprou, pagou, é seu, mas agradeça aquele que te entregou. Diga obrigado. Obrigado. É uma prática. É importante ter um coração de agradecimento. Alguém lhe deu alguma coisa, agradeça. Alguém lhe trouxe uma palavra, agradeça. Alguém te deu um abraço, retribua. O agradecimento é absolutamente importante. Mas tem mais, um coração propício ao deleite é um coração sedento também por conhecimento. Sedento por conhecer a Deus. Irmãos, nós temos que desejar conhecer ao Senhor.
Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Temos que desejar conhecer a Deus. Quem é Deus? Eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me alegro nele. É preciso uma sede, uma busca por intimidade com Deus. Muita gente procura conhecer tanta coisa, conhecer países, conhecer pessoas, mas nem todos querem conhecer a Deus. É muito mais importante você conhecer a Deus do que você conhecer o mundo inteiro. Conhecer a Deus tem a ver com conhecer a sua revelação, a sua palavra. Conhecer a Deus, na sua palavra, a sua revelação. É aqui que Deus é conhecido por nós. Tem a ver com andar com Deus. Tem a ver com o desejo de estar perto de Deus. Porque quanto mais eu conheço de Deus, tanto mais eu me deleito nele. Sabe por que o céu será um deleite eterno? Porque o céu será um conhecimento de Deus. E como Deus é infinito, a eternidade será pouca para conhecermos tudo de Deus. Então cada dia será um novo conhecimento da pessoa de Deus. E o deleite só aumenta. E o prazer só aumenta. Mas esse deleite precisa começar aqui na terra. Ninguém morre desejando conhecer apenas as coisas deste mundo e acorda com desejo de conhecer o mundo espiritual. Ou você tem o desejo aqui de conhecer a Deus, ou depois da morte, esse desejo não vai aparecer no seu coração. Eu sempre digo, ninguém morre uma bruxa e acorda uma princesa do outro lado. Você acorda aquilo que você já é. Potencializado, é claro, mas é aquilo que você já é. A mudança é hoje, é aqui, é agora. Não há como se deleitar naquilo que a gente não conhece. Mas mais do que isso, um coração propício ao deleite é um coração que também aprendeu a descansar, confiar no Senhor. O mundo em que vivemos é um mundo cheio de preocupações. E muitas vezes a gente se envolve com o estresse da vida, com as preocupações. E a gente não consegue confiar. A gente confia, mas não confia. A gente entrega, mas não entrega. A gente não consegue descansar realmente em Deus às vezes. Irmãos, é só pelo descansar que pode vir o prazer do deleite. O verso anterior ao verso que nós lemos, no Salmo 37, vai dizer: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor, confiança. O verso posterior ao verso que nós lemos, o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega, confiança. O verso 7 desse mesmo salmo diz: descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, é absolutamente importante termos confiança em Deus, a ponto de descansarmos nele. Não é fácil descansar, precisa de muita confiança para descansar. Se você tiver a desconfiança de que vai entrar um ladrão na tua casa esta noite, com certeza você não vai conseguir descansar. Você não vai conseguir dormir em paz. Se você tiver a desconfiança de que vai acontecer um acidente com você numa viagem, com certeza você não vai fazer essa viagem descansado. Vai ser um estresse para você. A confiança traz o descanso. Quando eu não consigo descansar,
Eu posso dizer que confio em Deus, mas eu não confio. Quando eu fico apavorado com alguma situação que está chegando, quando eu ando para lá e para cá, ando o tempo todo, eu estou confiando em Deus, mas eu não paro quieto, é porque eu não estou descansado. E se eu não estou descansado, eu não estou confiando. Eu posso dizer que confio, mas não confio. Porque confiança não é algo só da boca para fora. Confiança não é dizer eu confio. Confiança é viver a confiança. Quando eu consigo descansar. E agora me lembro quando Jesus entrou no barco com os discípulos. E Jesus desceu ao porão, no barco. Imagina como que era a condição daqueles barcos naquela época. Se o Titanic afundou, e o Titanic é muito posterior àquela época, imagina como é que era a condição daqueles barcos naquela época. Precários. Não tinha motor de polpa. Não tinha GPS. Não tinha a instrumentalidade todas que os nossos barcos e navios têm. E Jesus simplesmente entrou e desceu para o porão para dormir. Mas eu imagino que as nuvens já estavam pretas, já estava pretejando, o vento já estava começando a soprar, e Jesus desce para o porão e deita e dorme. Só dorme quem está descansado. E de repente começa a vir uma tempestade no barco, e a tempestade chacoalha o barco para cá e para lá, e chacoalha e começa a entrar água no barco, e os discípulos começam a ficar apavorados, homens experientes, homens que viviam no mar, homens que conheciam a navegação, homens que entendiam tudo de barco e de água, eles estavam ali e começaram a ficar apavorados. Então a situação não era assim um ventozinho qualquer. A situação não era assim, olha, está chacoalhando um pouquinho demais, estou enjoado. A situação era de pavor naquele momento. O vento era para arrebentar. E eles começaram a pensar, nós vamos morrer. E correram até Jesus, e Jesus estava dormindo. Que maravilha! A confiança! E quando acorda diz, mestre, não se te dá que pereçamos, estamos morrendo. Jesus acordou, eita, calma tio mar, fica quieto, pronto, imediatamente acalmou. A confiança. Jesus não estava com medo de morrer afogado. E os discípulos não deviam ter medo de morrer afogado, porque se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Presta atenção, se Jesus está no barco, pode vir tsunami, o barco não vai afundar, porque Ele está no barco. Isso significa que quando Cristo está na tua vida, meu irmão, deita e dorme, descansa, porque o Senhor está no controle. Mas o Senhor está soprando vento forte, está vindo tribulação, está vindo, a confiança em Deus faz com que você descanse. Quando você não consegue descansar, é porque a tua confiança não está plena no Senhor. Está fragilizada, está errada. Surgiu uma doença aqui, uma mancha na minha perna. Ai, agora eu vou morrer. Meu Deus, misericórdia. Confia e descansa. Uma pontada no peito é infarto. Uma mancha no rosto é câncer. O médico fez o ultrassom, fez, pronto, eu estou morrendo. Calma, confia no Senhor, descansa. Sabe por quê? Porque se Deus falou que chegou a tua hora de ir, você vai. Com saúde ou sem saúde. Você pode estar tranquilamente aqui conversando e cair morto. Pronto, ponto final. Igual a nossa irmã de Pirapozinha, a irmã Maria, que dizia, eu queria morrer dentro da igreja. E ela acabou de pregar aquela noite, desceu, andou, cumprimentando os irmãos, caiu morta. Quando chegar a sua hora, o Senhor te leva. Mas também se não chegou a sua hora, meu irmão, se Deus não te chamou, pode vir tsunamis dos piores que existam, mas você não vai partir daqui. É a confiança, é o descanso. Quem é que consegue se deleitar em Deus? Quem confia nele.
quem aprendeu a descansar. Sabe, a gente não tem tempo para se deleitar em Deus, porque o apavoro, a falta de fé e de confiança machuca o nosso coração, perturba a nossa alma, e a gente não consegue se deleitar nele. Porque quem está apavorado e estressado não consegue nem saborear o prazer de um bom prato. Mas além disso, um coração propício ao deleite é um coração também que abandonou a amargura. Preste atenção nisso. Precisa abandonar a amargura. As pessoas presas à amargura, à falta de perdão, ao desejo de vingança. As pessoas presas ao passado, a problemas, a ofensas, a raivas. Pessoas presas a esse tipo de coisa não conseguem caminhar na vida cristã. E estão sempre entregues à amargura. O próprio Salmo 37 que nós lemos, diz no verso 1, não te indignes, não fique indignado. Tem mais um pregador aqui concorrente. Não fique indignado por causa dos malfeitores. Não deixa a raiva, a indignação entrar no teu coração. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E o verso 8 vai dizer, deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Irmão, sabe por que o coração às vezes não consegue se deleitar em Deus? Porque a gente fica irritado o tempo todo, irado, nervoso. Eu me lembro na época das eleições, como as pessoas estavam irritadas. Era o grupo X e o grupo Y. E aí vinha a mensagem de um lugar para o outro, provocando o tempo todo. E as pessoas liam, e aquilo indignava o coração. E um monte de fake news também que andava para tudo quanto é lado. Sabe que agora fulano de tal falou que vai fazer isso. Aí dava aquela raiva no coração. Agora vão fechar as igrejas. Aí os pastores já, meu Deus, maldito esse homem. Não, agora ele falou aquele outro lá, aquele outro disse isso, aí agora não, mãe. E a gente fica alimentando o coração com essas coisas, e a raiva vai vindo dentro da alma, o furor, a indignação. Depois pergunta, por que eu não consigo me deleitar em Deus? Não consegue. Porque o coração não abandonou a amargura. Pessoas amargas não têm felicidade. Pessoas amargas não conseguem ter prazer em nada. Pessoas amargas não conseguem nem fazer uma viagem e curtir a viagem. Tudo está ruim. Se é uma viagem é porque está longa demais. É porque o carro não tem os amortecedores bons. É porque não tem posto bom na estrada. É porque está muito calor. É porque não chega logo. É porque tem muito carro na pista. É porque tem gente que não sabe dirigir. Misericórdia. Tem que abandonar a amargura da alma, abandonar tudo, deixar isso para lá. Sonda-me, ó Deus, a minha alma e vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver alguma amargura, alguma coisa dentro da alma, precisa abandonar, irmãos, para se deleitar em Deus, senão a gente não consegue. Não consegue. Deixa a ira, abandona o furor. Quando a amargura e a ira toma conta, a pessoa não consegue se deleitar em Deus. Só quem abandonou a amargura pode ser capaz de se deleitar. E em último lugar, não precisa falar amém não. Em último lugar, um coração propício ao deleite é um coração que aprendeu a se concentrar no invisível. Isso é muito importante. Se concentrar no invisível. A maioria das pessoas não conseguem se desconectar do visível.
A maioria das pessoas estão focadas no visível. É o carro, é a casa, é o trabalho, é a família, é o corpo, é a comida, é a bebida. Enquanto não deixarmos de focar no invisível para focar no visível para focar no invisível, não conseguiremos nos deleitar no Senhor. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Domingo passado eu falei da necessidade de nós termos os olhos espirituais para ver o invisível. O que mais tem no meio evangélico hoje em dia é gente focada no visível, no dinheiro, na prosperidade, no quanto ela vai adquirir, no que ela vai fazer, na imagem que ela vai projetar. Aliás, as mídias sociais são o carro-chefe das autoimagens. Cada um quer comprar um celular com uma câmera melhor, porque essa câmera aqui não é muito boa, não pega muito bem o meu perfil. Essa câmera parece que embaça um pouco a minha imagem. Aí a gente compra aquela câmera das câmeras do celular. Aí a gente bota o filtro, vai para a mídia. Então o que acontece é que, de alguma forma, a maioria das pessoas estão sempre atentas às coisas que se veem e não às coisas que não se veem. Precisamos olhar para aquilo que é invisível. Deus é invisível. Só pelos olhos do Espírito você consegue ver Deus. Os anjos são invisíveis. Só pelos olhos do Espírito você consegue ver os anjos. O reino de Deus é invisível. Só pelos olhos do Espírito você consegue ver o reino de Deus. Precisamos atentar para o que é invisível. Aliás, faça um exercício. Quantas vezes você pensa e olha para o visível e quantas vezes no dia você pensa e olha para o invisível? Quantas? Quantas vezes? O deleite no Senhor só se dá em um coração que consegue contemplar o invisível. Quando tudo que eu vejo é tudo aquilo que está à frente de mim, eu só vejo o visível. Mas quando os meus olhos estão naquilo que não se vê, então a alegria do Senhor é a nossa força. É importante olhar para aquilo que não se vê e enxergar aquilo que não se vê. Sempre. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Porque aquilo que se vê passa e fica, mas aquilo que não se vê vai ficar para sempre. Porque aquilo que se vê é de pouco valor, mas aquilo que não se vê é de valor infinito. Porque aquilo que se vê parece ser a realidade maior, mas aquilo que não se vê é que é a realidade maior. Aliás, aquilo que se vê parece ser toda a realidade, quando aquilo que se vê não é nem 1% da realidade. A realidade toda é muito mais aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. Porque aquilo que se vê parece ser o concreto. E aquilo que não se vê, eu acho que é um fantasma, nada disso. Aquilo que não se vê é mais concreto do que aquilo que se vê. Porque aquilo que se vê se desgasta, o tempo acaba. Você pode comer a melhor comida da sua vida, que daqui a meia hora você vai nem se lembrar dela mais, a menos que ela fazer mal para você.
Você pode fazer a melhor viagem que você quiser, que daqui a pouco vai ficar só as fotos e a saudade. Você pode pôr a melhor roupa que você tiver, que daqui a pouco você vai estar lá na sua casa tomando banho no chuveiro e vai dormir com pijama. Você pode ter a melhor aparência que você tiver, que daqui a pouco o tempo vai chegar. E o tempo é absolutamente inexorável, implacável. O tempo é implacável, não tem jeito, não tem jeito. Eu nunca vi uma velha de 100 anos de idade que passasse na rua e arrancasse assovios de algum homem. Nunca vi, não é? Passou uma velhinha de 99. Que gata! Nunca vi isso na minha vida. Só se ele tiver 150, né? Tem jeito. Não tem jeito. A gente cuida, claro, a gente faz lá os nossos musculação e tal, mas não adianta, vai passar. Ou é para ter saúde ou para nada presta. O cabelo também passa, não tem jeito. Eu fico feliz porque eu vejo que todo mundo que morre também fica sem cabelo, então tá tudo ok. Pode continuar com o cabelo aí, a barba bonita, vai passar também. Vai ficando branca, vai passar, todo mundo passa. Não tem jeito, ruiva, né? Barba bonita, vai passar. Passa. Porque aquilo que se vê é absolutamente efêmero, mas aquilo que não se vê é absolutamente eterno. Maravilhoso. Aleluia. Glorioso dia em que vamos nos encontrar nas mansões celestiais. Aleluia. Eu não vejo a hora de ver algumas pessoas que eu via e agora não vejo mais, mas eternamente os verei. Ah, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar. Além do Rio Azul, quando nós cruzarmos esta realidade. Aleluia. Então o coração precisa se deleitar no Senhor. Ah, eu não falei a outra metade do versículo. Pode ser, estou brincando. A outra metade do versículo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí alguém lê esse versículo e fala, poxa, eu queria comprar uma fazenda em Nova York. Então se eu me deleitar no Senhor, Ele vai satisfazer o meu desejo? Não. Mas não é isso que está dizendo. É e não é. Porque quando o teu coração estiver deleitado em Deus, o teu coração estará alinhado com o coração de Deus. E quando o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, o teu desejo será o desejo de Deus para você. Então você não terá mais aqueles desejos fúteis desta terra e terá os desejos nobres da realidade eterna. Então Deus satisfará os desejos do teu coração, porque finalmente o teu coração deixará de ser enganoso para ser um coração alinhado com a verdade absoluta do Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Um dia nós romperemos esta realidade, a realidade que não é realidade, para encontrarmos a verdadeira realidade. Um dia nós sairemos deste mundo tão passageiro para entrarmos na realidade eterna, além do Rio Azul, além do Rio Azul. Vamos cantar com alegria.